Bom, nesses últimos dias eu tenho tentado refletir um pouco sobre como que vai ser o impacto das inteligências artificiais nos nossos empregos. Sei lá, a gente tá vendo esses avanços acontecendo a cada dia nesses algoritmos de inteligência artificial, deles ficando cada vez melhores. E assim, essa é uma verdade inconveniente. Tá todo mundo se fazendo essa pergunta. Ok, a gente entende que esses algoritmos são, até o momento, apenas uma ferramenta, que essas IAs agora elas não conseguem substituir um ser humano completamente nos seus trabalhos. Mas com certeza vocês e eu também tenho me perguntado, o que vai acontecer se uma inteligência artificial se tornar realmente boa? Se, sei lá, o GPT-5, o GPT-6, o GPT-7 ou quem sabe o GPT-10 realmente conseguir me substituir completamente. E não apenas me substituir, mas substituir todos os empregos que demandam uma inteligência intelectual. Seja o programador, ou o médico, ou o engenheiro, ou o economista. O que afinal vai acontecer com a gente quando isso inevitavelmente acontecer? Porque a princípio parece que esse é o caminho que a gente tá traçando. Então vamos falar nesse vídeo sobre o fim dos empregos, ou a reformulação deles, causados pela introdução dessa nova tecnologia, das inteligências artificiais que conseguem fazer coisas melhores do que nós. Bom, sei lá, esse é um dilema que eu tô me perguntando todos os dias. Cada vez que eu vejo o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial, seja o Llama 2, ou algum update do ChatGPT, ou o Claude 2, enfim, eu sempre me pergunto quanto tempo falta pra surgir o algoritmo que vai realmente me substituir. Eu entendo que tem muita gente que vê essas inteligências artificiais no momento como sendo apenas uma ferramenta. E realmente eu também concordo com isso, que no presente momento, seja o ChatGPT ou qualquer um desses algoritmos aí disponíveis, eles são apenas uma ferramenta que consegue nos deixar mais produtivos para algumas tarefas. E nem tudo que eles fazem é realmente o melhor, né? A gente sabe que alguns códigos gerados pelo ChatGPT são ruins, ou que alguns textos são completamente sem sentido, ou que o algoritmo alucina em algumas situações. Então, nesse presente momento, não existe ainda um algoritmo que possa me substituir. E muito provavelmente não consegue substituir vocês, nas tarefas que vocês realizam, nos seus trabalhos ou qualquer outro lugar. Só que o problema é que a curva de aprimoramento dessas inteligências artificiais está ficando um pouco vertical, né? Sei lá, o DALL-E, por exemplo, há um ano atrás, o resultado era esse daqui. E agora a gente já tem algoritmos que conseguem gerar esse resultado aqui. Coisas completamente perfeitas. E a própria diferença entre o modelo GPT-4 da OpenAI com os modelos anteriores, a gente consegue ver um avanço absurdo. Então, se a gente pensar no modelo hipotético, no GPT-10, que inevitavelmente vai vir daqui a alguns anos, e a gente pensar que esse modelo hipotético, o GPT-10 vai conseguir realizar todas as tarefas intelectuais que no presente momento são executadas por nós seres humanos de uma forma excelente. Então, sei lá, qualquer código de programação o GPT-10 vai fazer sem erro nenhum e melhor que qualquer desenvolvedor sênior. A elaboração de um plano de ensino de um professor, o GPT-10 vai conseguir fazer isso de uma forma mais eficiente. Um diagnóstico médico feito pelo melhor cirurgião aí do mundo, o GPT-10 iria conseguir fazer isso sem problema nenhum. A construção de um prédio, todos os cálculos estatísticos de engenharia para que um prédio não caia, o GPT-10 conseguiria fazer isso em alguns segundos. Enfim, quando a gente pensa num modelo hipotético que não existe ainda, mas que muito provavelmente vai existir daqui a alguns anos, o que vai acontecer com a gente? Nós seremos realmente totalmente substituídos? Será que esse é o nosso destino? Essa é uma questão que me atormenta todos os dias. E eu sei que atormenta alguns de vocês também. E assim, não é só eu que tô falando isso. Recentemente teve uma entrevista no podcast do Lex Fridman, sempre cito o Lex Fridman aqui, né? Mas que foi o Yuval Noah Harari, que é ninguém menos que o autor daquele livro famoso, o Sapiens. E que também escreveu o Homo Deus, que é um livro bem interessante, acredito que muitos de vocês já leram também. E no podcast ele apontou que um dos grandes problemas desses avanços tecnológicos é que eles têm um custo. E ele cita o exemplo da Revolução Industrial, por exemplo. Porque assim, muita gente diz que, sei lá, uma nova tecnologia, seja IA ou seja qualquer outra tecnologia que já aconteceu no passado, por mais que ela vá afetar os nossos empregos e as coisas que a gente faz, eventualmente a gente vai alcançar um novo equilíbrio. As pessoas vão achar novas coisas para fazer, novas profissões vão surgir. Só que o que o Yuval Noah aponta ali no podcast é que isso tem, na verdade, um custo que muitas vezes acaba sendo meio que invisível. E no caso da Revolução Industrial, por exemplo, a gente teve um grande avanço tecnológico com a criação de indústrias e maquinário, mas teve várias pessoas que, sei lá, morreram de trabalhar por trabalhar 18 horas por dia. Outras pessoas morreram em minas de carvão, uma demanda gerada pela Revolução Industrial. E a gente teve todo um período ali de décadas de curva de aprendizado, até a gente descobrir que realmente a humanidade não podia viver daquele jeito, e que as condições de trabalho realmente precisavam melhorar. E apesar de que hoje em dia muito menos pessoas morrem de trabalhar, apesar disso acontecer em algumas partes do mundo, e as condições das minas de carvão são melhores do que dos
do século XIX, milhões de pessoas morreram pra gente aprender isso, pra gente chegar a essa conclusão. Bom, e ok, talvez a inteligência artificial, essa nova tecnologia não seja algo tão destruidor assim, né? A inteligência artificial não vai forçar ninguém a voltar a trabalhar numa mina de carvão, mas a introdução dessa tecnologia definitivamente vai transformar as nossas relações de trabalho. E dependendo do tempo que o GPT-10 levar para surgir no mundo, que esse super algoritmo que consegue resolver todos os problemas intelectuais que os seres humanos hoje em dia fazem, pode ser que muita gente seja afetada por isso. Por mais que eventualmente no futuro a gente atinja um novo equilíbrio e as pessoas que vão perder os seus empregos por causa das IAs irão encontrar novas funções. Bom, a verdade é que muita gente não vai conseguir fazer isso. Dependendo da rapidez que essa tecnologia surgir, muita gente vai ser substituído e nunca mais vai conseguir se readequar. E isso é realmente algo problemático. Bom, eu acho que uma das primeiras profissões que vão ter um impacto direto nisso, eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas eu tenho que fazer esse comentário. Eu acho que principalmente os desenvolvedores e as pessoas que trabalham com programação talvez sejam a linha de frente de sofrer esses efeitos. Os efeitos de uma IA substituindo o emprego delas. We have no idea what skills will still be needed. You think you're going to learn how to code because they'll need a lot of coders in the 2030s? Think again. Maybe AI is doing all the coding. You don't need any coders. Com certeza outras profissões vão ser afetadas por isso. Isso é uma coisa meio óbvia. Mas esses modelos, o ChatGPT, o GitHub Copilot e vários outros aí que estão sendo desenvolvidos, eles com certeza estão tentando resolver esse problema. Gerar códigos de forma cada vez mais eficiente. E assim, vamos ser sinceros. Quantos de vocês são desenvolvedores que trabalham com programação e estão utilizando o ChatGPT como um auxiliar para ajudar ali no desenvolvimento de código? Bom, eu chuto que talvez uns 80% de todos os desenvolvedores já estão utilizando esse tipo de tecnologia. Seja para resolver um problema simples ou para simplesmente verificar alguma questão em particular. Mas definitivamente todo mundo já está usando isso. Grande parte das pessoas que trabalham com código já estão utilizando esse tipo de tecnologia. Talvez os 20% que não estão utilizando, ou é porque são muito bons, pessoas realmente acima da média que o algoritmo ainda não alcançou, ou porque ainda não se ligaram que essa tecnologia pode substituir eles mais cedo ou mais tarde. E assim, é uma coisa até meio óbvia, né? É óbvio que as inteligências artificiais vão chegar num ponto, talvez não seja o caso do GPT-4 no momento, apesar da grande inteligência dele, mas com certeza no GPT-10, as inteligências artificiais vão criar códigos melhores do que seres humanos. Códigos cada vez mais complexos e que vão ter uma performance melhor do que um ser humano ali desenvolvendo aquilo. Seja porque o código vai ser melhor, ou porque talvez o código não seja melhor, mas ele vai ser feito num espaço de tempo muito menor. O que já seria uma grande vantagem optar por utilizar uma inteligência artificial do que um ser humano. E tem um fator crucial que eu acho que vai definir isso. Bom, muita gente está dizendo que no fundo esses algoritmos, eles são ferramentas. E realmente, no presente momento, são apenas ferramentas, como eu falei no início do vídeo. E hoje em dia um desenvolvedor utilizando essas ferramentas, ele pode se tornar realmente mais produtivo. Como eu chuto aqui que 80% das pessoas estão usando o ChatGPT para desenvolvimento, para criação de código. Eles estão fazendo isso porque a IA os torna melhores. Torna o desenvolvimento de código mais rápido e mais eficiente. Eu realmente acho que é muito provável que se você é um desenvolvedor e utiliza o ChatGPT, tem grande chance de você conseguir se tornar, sei lá, 10 vezes mais produtivo, com o auxílio do código gerado pela IA. Então muita gente pode argumentar que no fundo vai acontecer exatamente o contrário, de que as pessoas não vão perder o emprego por causa da IA, mas sim as empresas vão contratar mais pessoas porque a junção de ser humano e IA os torna mais produtivo, e produtividade gera mais emprego e tudo mais. Né? Se um desenvolvedor junto com o ChatGPT se torna 10 vezes mais produtivo, então faria mais sentido uma empresa contratar mais 10 desenvolvedores, dar uma conta do ChatGPT para cada um deles, e 10 vezes 10 e a empresa ter uma produtividade de 100 vezes. Só que tem um problema nesse argumento. E o problema é o ser humano. A partir do momento que o ser humano for uma trava, for um freio no desenvolvimento de código, ele vai ser substituído imediatamente, a IA vai continuar sozinha. Bom, então um exemplo bem óbvio disso. Bom, uma pessoa normalmente trabalha 8 horas por dia, né? Então um desenvolvedor senta ali no seu computador, no seu home office, e faz a sua programação, as tarefas que precisa fazer no seu trabalho durante as próximas 8 horas. Mas ao final dessas 8 horas, bom, o cara vai embora, vai fazer outras coisas da vida dele. E o código e desenvolvimento dele ficaria parado. Então por mais que ele tenha sido produtivo nessas 8 horas, com a ajuda de uma IA, a partir do momento que ele para de trabalhar e vai fazer outra coisa, essa produtividade é interrompida. Bom, a partir do momento que uma empresa perceber isso, que o ser humano está sendo uma trava, um freio para o desenvolvimento de um código e que a IA consegue resolver esse problema sozinha, pronto, todos os desenvolvedores vão ser demitidos e apenas IA vão trabalhar no código. Ou apenas uma equipe muito pequena de desenvolvedores vai continuar ativa para manter a IA funcionando. Então essa junção de IA mais ser humano vai ter um salto de produtividade.
Eu entendo que isso é verdade, mas eu acho que isso vai acontecer por um período bem curto. Até o momento em que as IAs vão conseguir fazer tudo sozinhas. E o ser humano vai ser, na verdade, uma trava pra elas. Então, no fundo, é uma situação bem complicada. Mas eu acho que nem tudo é o fim do mundo. Eu realmente acredito que a sociedade e as profissões vão encontrar um novo equilíbrio, onde as pessoas vão conseguir trabalhar, ter funções, em conjunto com as IAs. E no fundo, eu acho que a gente vai caminhar para um mundo até melhor, pra ser sincero. Porque todas essas funções que dependem de seres humanos, que a pessoa tem que ficar ali fazendo trabalhos repetitivos e manuais, seja o cara ali programando, digitando o dia inteiro, ou todo o esforço intelectual para diversas profissões, seja um professor criando um plano de ensino, ou um engenheiro fazendo todos os cálculos necessários para um prédio não cair. Tudo isso a gente vai poder delegar para uma IA. E toda essa questão que é extremamente complicada e que causa um estresse absurdo para as pessoas, vamos ser sinceros, a gente vai ter agora uma ferramenta que vai resolver isso pra nós. Só que em contrapartida ele vai substituir parte dos empregos. Eu acho que esses grandes avanços tecnológicos tendem a levar a sociedade para um lugar melhor. Só que todo esse processo até a gente chegar lá pode ser bem doloroso. Bom, então em uma sociedade onde existe a presença de um GPT-10, esse algoritmo que consegue realizar todas as tarefas intelectuais dos seres humanos, e que tudo depender de um ser humano por causa da inteligência dele vai ser algo problemático e até perigoso, o que vai nos restar? O que vai sobrar da gente? O que as pessoas vão fazer? Será que todo mundo vai perder o emprego e, sei lá, só os acionistas da Microsoft, da OpenAI vão dominar o mundo? Bom, pode ser que isso aconteça. Mas eu acho que no fundo, o que vai acontecer é uma transformação das profissões. E os seres humanos vão ser desalocados dessas tarefas que envolvem lógica e conhecimento. Porque definitivamente a gente vai conseguir resolver isso de uma forma mais eficiente utilizando IA. E o ser humano ele vai ficar dedicado a tarefas em que a IA não consegue executar. Que não necessariamente são tarefas inferiores, mas sim tarefas que precisam da interação entre humanos. Então, para citar um exemplo aqui, não ser tão vago, eu acho que a profissão, por exemplo, de desenvolvedores, de pessoas que mexem com programação, a evolução disso é essas pessoas se tornarem, sei lá, gerentes de produtos, Product Managers. Pessoas que vão apenas idealizar o que o código vai fazer. Qual que é a experiência de usuário através da utilização daquele código. E não necessariamente o digitar do código. Porque isso vai ser função de uma inteligência artificial. Ou um professor, por exemplo, ele não vai ter que perder tanto tempo escrevendo um plano de ensino ou preparando uma prova. Ele vai conseguir focar no que realmente conecta as pessoas. Que é, sei lá, ele dar aula. Um médico, por exemplo, ele não vai ter que ficar quebrando a cabeça olhando um raio-x para tentar entender se uma pessoa tem câncer ou não. Porque isso vai ser avaliado por uma IA que vai ter uma taxa de acerto muito maior que a dele. Então ele vai poder focar no que realmente importa. Que poderia ser se comunicar, por exemplo, com os pacientes. Ou realizar uma cirurgia que precisaria ainda da mão humana. Então as profissões vão ser empurradas para a parte onde elas não dependem tanto de conhecimento e inteligência, mas sim onde elas se conectam com outras pessoas. Numa equipe de desenvolvedores, por exemplo, onde existem 10 programadores e um coordenador, quem vocês acham que vai ser afetado primeiro pelo avanço da IA? O coordenador que faz o gerenciamento dessas pessoas? Ou algum desses 10 programadores que fazem parte da equipe? Bom, eu acho que muito provavelmente algum dos 10 programadores seriam os primeiros a serem afetados. E o coordenador que faz essa parte de conectar as pessoas seria o último a ser afetado, porque vai ser muito difícil e a gente ainda está muito distante de conseguir ter uma IA que vai conseguir substituir esse tipo de função. Gerenciamento de pessoas, por exemplo. Então a moral da história é que talvez o avanço das inteligências artificiais vai nos tornar mais humanos. Vai fazer com que a gente seja forçado a mudar as nossas relações de trabalho. E as coisas técnicas vai ficar na mão da IA, porque ela vai resolver isso de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. E os seres humanos vão ficar no outro extremo, conectando o que for gerado pelas IAs com outros seres humanos. Bom, mas talvez isso que eu falei aqui seja uma completa viagem.